Olá, eu sou a evangelista Viviane e você está no canal Bem Aprovado, a Bíblia simples e descomplicada. Bom, essa aula é uma aula de introdução para que vocês possam aí se adaptar ao método de estudo e hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante que é salvação, tá bom? Porém, eu vou começar com uma pergunta básica aí para a gente poder refletir e raciocinar. Se você pudesse escolher entre uma doce mentira ou uma amarga verdade, qual seria a sua escolha? Algumas pessoas elas vão preferir a amarga verdade. Por mais amarga que seja, existem algumas pessoas que preferem a verdade doa o que doer. Outras pessoas, por medo da verdade, vão preferir serem enganadas, né? Se tornando aí uma doce mentira, né? Uma ilusão, né? De verdade. Por mais amarga que seja, existem pessoas que ainda preferem a mentira. Bom, eu vou trazer uma ilustração para vocês, porque, infelizmente, a salvação está sendo rotulada em uma doce mentira, não expondo a amarga verdade que se faz muito necessária ser exposta quando se trata de salvação, quando se trata de evangelho. E nessa ilustração nós vamos entender melhor aí a diferença da doce mentira e a amarga verdade. Bom, imagine que você está fazendo uma viagem de avião. Eu sou a comissária de bordo, responsável de fazer a comunicação aos passageiros do avião. Aí o piloto me chama e diz assim: olha, Viviane, você tem uma missão, você precisa falar para os passageiros que está vindo uma tempestade logo aí na frente, o avião não vai suportar, o avião vai cair. Porém, vai chegar um determinado momento da viagem que eu vou abrir a porta do avião e essas pessoas poderão salvar as suas vidas se estiverem usando paraquedas quando pularem desse avião. Bom, ele me deu uma instrução, né? O piloto me deu uma instrução. Porém, eu vou começar a imaginar o quê? A pensar o quê? Ah, não, peraí. Se eu falar para eles que o avião vai cair, que a tempestade que tem uma tempestade que o avião vai cair, esse povo vai ficar desesperado, os passageiros vão ficar desesperados. Então é melhor eu não fazer desse jeito. É melhor eu pegar e só convencer eles de pôr o paraquedas. E aí eu chego em particular com cada pessoa e falo assim, olha, né, tá confortável a sua viagem? Tá muito bem confortável. Eu falei assim, vai se tornar mais confortável se você usar o paraquedas. Põe aqui o paraquedas. A pessoa ela vai achar estranho, né? Afinal, não tem nenhum motivo plausível, né? Para poder usar aquele paraquedas. E aí eu consigo convencer um a um a pôr o paraquedas, dizendo que a viagem vai se tornar mais confortável. Porém, vai chegar um determinado momento da viagem que esse passageiro ele vai começar a ficar incomodado. Ah, não, esse paraquedas está me incomodando, não consigo encostar direito, eu não consigo ter uma viagem tranquila não com esse paraquedas. Aí ele decide tirar o paraquedas, porque afinal ele começa a perceber que a viagem dele não se tornou mais confortável. Aí é a pergunta que se faz: será que esse passageiro vai colocar o paraquedas novamente? O que eu quero, essa ilustração quer dizer o quê? Nós somos responsáveis por transmitir a mensagem. Por mais dolorosa que seja, por mais amarga que seja, nós somos responsáveis a transmitir a verdade de forma absoluta. Não trazendo uma doce mentira como nós estamos vendo nos dias de hoje, né? Infelizmente. Não é todos, não vamos também ser radicais, né? Existem pessoas que estão transmitindo, sim, a verdade do Evangelho, doa ao que doer, por mais amarga que seja, que a tempestade está vindo, que a ira de Deus está chegando, e as pessoas elas precisam estar seguras, precisam estar salvas em Cristo, crer em Jesus Cristo como o nosso Salvador. Mas quando eu emito isso, quando eu não exponho essa verdade, o que vai acontecer? As pessoas vão chegar a um determinado momento da vida delas que elas vão se assegurar no quê? Aí eu digo que com a vida com Jesus ela é boa, que a vida com Jesus eu vou ter paz, vou ter prosperidade, que com a vida com Jesus eu vou ter vida e vida com abundância,
né? Mas tudo isso é possível com Jesus? Sim. Só que chega uma hora que as pessoas, elas não vão mais se apegar a essas meias verdades. Vai chegar um momento que ela vai começar a perceber que o evangelho é uma vida que não nos promete, né, um país, né, de maravilhas, um mundo de maravilhas. Mas sim, nós teremos aflições. E aí o que acontece quando nós não pregamos essa verdade? Elas vão ficar incômodas, elas não vão querer mais se assegurar nesse evangelho. Porque vai chegar um determinado momento que elas vão pensar, falar assim, não, minha vida não mudou não, minha vida está do mesmo jeito, vou até chutar, tá até pior, né? E na verdade não é isso, porque não foi exposto a essa pessoa, por mais amarga que seja, que o nosso dia chegará, né? O dia da ira de Deus chegará. O medo das pessoas hoje na exposição da ira, vai falar do inferno, vai falar do céu, vai falar de inferno, vai falar de julgamento, vai falar da ira de Deus. Sim. Por quê? Porque quando eu exponho a verdade, eu estou mais suscetível, a pessoa está mais suscetível a permanecer no evangelho. Não por causa daquilo que o Senhor ele pode nos dar, porque ele pode nos dar sim uma vida com abundância, ele pode nos dar sim dias de paz, mas também haverá os dias maus. Porém, quando eu não exponho essa verdade, eu acabo fazendo com que essa pessoa, em algum momento da vida dela, ela não esteja mais crendo em Jesus ou crendo numa salvação, né, que foi exposta a ela. Então, as pessoas elas precisam ir até Cristo por confiar, crer e saber que é nele que nós vamos adquirir a vida eterna, né? A salvação da grande tempestade, né? Da grande ira de Deus. Quando as pessoas conhecem a verdade, dificilmente elas rejeitarão. Se eu digo que tenho que lhe contar uma coisa ruim e uma coisa boa, aí elas vão escolher, me conta ruim primeiro, olha, o avião vai cair, a tempestade vai vir, porém a notícia boa é que se você tiver de paraquedas, no momento que o avião se abrir, você saltará de paraquedas e você vai salvar a sua vida. Jesus é esse paraquedas, né? A tempestade é o dia da ira de Deus, né? Do julgamento de Deus, mas aqueles que estiverem assegurados em Cristo, na salvação, através de Cristo, elas serão salvas. Então, infelizmente, a salvação hoje está sendo rotulada nessa doce mentira, né? Então, nós precisamos expor, por mais amarga que seja, essa verdade de salvação, tá bom? E o texto que nós vamos utilizar, né, é João 3,16, olha só, né? Mas, Viviane, o texto de João 3,16 exatamente, né? O João 3,16 está exposto dentro de João 3,16 uma amarga verdade, né? Que muitas das vezes nós não conseguimos aí enxergar, mas nós vamos enxergar a verdade, por mais amarga que seja, dentro de João 3,16. Bom, João 3,16 é o versículo áudio da Bíblia, muito conhecido entre os cristãos, tá bom? Entre o cristianismo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, lembrando que nenhum versículo da Bíblia, ele é uma verdade absoluta, tá bom? Ele não é uma verdade. João 3,16 não é verdade absoluta. Porque se eu pego apenas esse versículo e apresento esse versículo para uma pessoa, né, para falar de salvação, o que vai ser interpretado, né? Ela vai dar diversas vertentes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, ele entregou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, né? Bom, basta eu crer então no Filho que foi entregue por Deus, então eu não vou perecer, então basta isso eu vou ter vida eterna, então eu creio. Né? Então, quando a gente pega apenas um versículo como verdade absoluta, né, eu vou dar marcha para tantas outras coisas, né? E não é certo ensinar apenas João 3,16, tá bom? Então, dentro de João 3,16, existem algumas verdades que
está exposto desde Gênesis até Apocalipse. A Bíblia é um conjunto de livros, tá bom? Um conjunto de passagens, de versículos que vai expor a salvação. Porém, eu nunca posso pegar um versículo e dizer essa é a verdade absoluta do Evangelho. Não é. João 3,16 ele é um versículo áureo da Bíblia que vai expressar amor de Deus? Sim, mas não é só amor de Deus que vai expressar. Vai expressar algumas outras verdades que já estão dentro de Gênesis até Apocalipse. Então, nunca, jamais pegue um versículo isolado da Bíblia e diga isso é verdade absoluta, porque não é. A gente precisa ter esse entendimento de Gênesis e Apocalipse para a gente entender o plano de salvação. Bom, como eu disse que não é verdade absoluta e a gente precisa trazer outros textos, obviamente que eu não vou trazer desde Gênesis e Apocalipse, mas eu vou utilizar, para nós entendermos esse versículo, a carta aos Romanos, tá bom? Então, nós vamos usar João 3,16 e a carta aos Romanos. Bom, dentro de João 3,16, e juntamente com a carta aos Romanos, nós vamos entender alguns atributos de Deus. O que é atributo, né? Atributo é um substantivo do que é próprio e particular a alguém ou alguma coisa. Ou seja, qualidade, característica determinada pela sua essência, tá? Então, dentro de João 3,16, nós vamos encontrar qualidades de Deus, características de Deus, né? Por causa da sua essência, né? Coisas, características particulares de Deus, qualidades particulares de Deus, dentro da sua essência. Bom, para nós explicarmos aí, dentro de João 3,16, nós vamos encontrar alguns dos atributos de Deus. O amor, né, que é a mensagem principal do versículo, que é o amor. A justiça de Deus, a misericórdia de Deus e a ira de Deus, né? Então, dentro desse versículo, nós vamos expor também a ira de Deus. Mas, dentro desse versículo tem tudo isso? Sim. Né? Por que nós conseguimos enxergar? Por que eu consigo enxergar que dentro desse versículo tem amor, tem justiça, tem misericórdia e tem ira? Por causa de tudo que está escrito de Gênesis e Apocalipse. Dentro de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver amor, nós vamos ver justiça, nós iremos ver misericórdia, mas também nós iremos ver ira. E dentro de João 3,16 está relatado todos esses atributos de Deus, todas essas qualidades, todas essas características de Deus. Então, vamos primeiramente falar sobre o amor. Para falar do amor fica fácil, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha só. Então, logo na primeira parte do versículo, na parte A do versículo, nós já vamos ver o atributo chamado amor, a característica, uma qualidade chamada amor. Para a gente entender melhor, né, a grandeza do amor de Deus, nós vamos usar Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus, a entrega do Filho, a morte de Cristo, é a prova do amor de Deus. Ele provou, né? Ele teve uma ação, ele teve uma atitude de amor, né? Então, ninguém pode dizer que ama se não tiver uma atitude, se não provar que ama, né? Então, Deus, ele fez isso, né? Ele amou o mundo de uma forma tal, de uma forma imensurável, incondicional, que nenhum ser humano amaria como Deus amou. Deus provou seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Olha só que bonito, sendo nós ainda pecadores. Então, mesmo sabendo que nem todos, né, aceitarão esse amor de Deus, mesmo ele sabendo disso, ele assim também fez, ele provou. Deus não perguntou para a humanidade antes se ele provasse o amor dele, entregando o seu filho, se a humanidade se voltaria para ele, se a humanidade voltaria para ele.
Então, olha, vocês vão abandonar o pecado se eu enviar o meu filho para vocês, né? Se o meu filho morrer no lugar de vocês, né? Vocês vão me amar, vocês vão abandonar o pecado? Não, Deus não fez isso, né? Ele provou antes mesmo, né, de nós recebermos esse amor. Então, essa é a prova do amor de Deus, entregando o filho, mesmo sabendo que nós ainda éramos pecadores, que nós estávamos ainda praticando o pecado, ele fez essa prova de amor, né? Ele deu esse voto de confiança para a humanidade. Olha, eu tenho confiança que a humanidade vai se voltar para mim novamente, né? Quando souber do grande amor que eu provei pela humanidade, tá? Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, provando seu amor, mesmo sabendo que nós ainda éramos pecadores. Ele nos deu esse voto de confiança de que, olha, a humanidade vai crer no meu amor, vai crer no meu filho, tá bom? E aí nós vamos ver a justiça de Deus. E deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Veja bem, quando nós falamos de justiça, a justiça ela tem como símbolo uma balança, né? Então, essa balança, ela tem a sua pesagem, né? Então, Deus ele é justo, né? Ele vai pesar conforme as nossas obras. Mas olha só que bonito que Deus fez. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Deus ele é tão justo que ele não iria trazer o julgamento sem antes praticar a sua justiça. Olha, eu não posso trazer alguém a julgamento sem antes eu advogar essa pessoa, sem antes eu advogar a causa dessa pessoa, sem antes eu dar o direito a ela a sua defesa. Olha só a justiça de Deus, que linda. Então, quando ele envia o filho, né, quando ele ama o filho de uma tal maneira, ele entrega o seu filho para que a humanidade pudesse ter a chance, né, de ser salva. Olha só. E isso é muito lindo, gente, dentro de João 3,16. Ele dá essa chance à humanidade, né? Ele dá essa oportunidade da humanidade crer para que venha obter a salvação. E para a gente entender isso, né? O efeito dessa justiça de Deus, gente, a justiça de Deus ela tem efeito, né? Quando eu creio, né, na justiça de Deus, na entrega do Filho, e tem um efeito sobre a minha vida e na sua vida que você talvez venha compreender agora. Olha só. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Isso se chama justiça, tá? Para a gente poder entender melhor a justiça, como que a justiça de Deus causou efeito na minha vida e causa efeito na sua vida, eu vou trazer uma ilustração de dois irmãos gêmeos que foram criados e educados de forma separada, né? Eles tiveram ensinamentos diferentes e esses gêmeos cresceram. Bom, um gêmeo era íntegro, cresceu de forma íntegra, bom filho, bom pai, bom trabalhador, justo, dedicado. Já o outro gêmeo traçou o seu caminho praticando toda espécie de maldade. Porém, gente, em algum determinado momento da vida, a conta ela chega. E esse gêmeo mau, ele foi condenado ao corredor da morte. E no seu último momento, o pedido dele é que alguém encontrasse o irmão gêmeo dele. Era o último pedido naqueles minutos de vida que ele tinha. O irmão íntegro, ele se apresenta e os gêmeos têm uma longa conversa, né? Então, o condenado confessa para o seu irmão todo o mal que fez e por isso ele merecia sua condenação. Até que o gêmeo íntegro constrange seu irmão a trocar de lugar com ele. A condenação já estava próxima e a saída era para uma nova vida, para esse irmão gêmeo, era que trocasse de lugar. Então, o gêmeo íntegro convence o juiz a substituir a sentença, dando motivos que houvesse a troca. E assim foi. O gêmeo mau vê o seu irmão íntegro
ir a julgamento e condenação em seu lugar. Ele sai do corredor da morte sem culpa alguma, justificado, com uma nova chance de fazer as coisas certas, porque alguém se dispôs a ser condenado em seu lugar. Então, olha só o que Jesus fez. O efeito da justiça de Deus, a entrega do Filho, e a partir do momento que eu creio nesse Filho, né, que eu creio na morte de Jesus, eu preciso crer que ele foi entregue à morte pelo meu pecado, pelos nossos pecados. E ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Então, quando eu olho para João 3,16, a justiça de Deus, e Romanos 4,25, eu estou olhando para a minha justificação. Ele foi entregue, Jesus foi entregue à morte pelos meus pecados para que eu pudesse sair dessa condenação, dessa ira, justificado, ou seja, com uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer as coisas certas. Me veio agora à memória que isso aconteceu no momentos antes da crucificação de Cristo. Então, Jesus ele está diante de Pilatos, e Pilatos pega e, na tentativa de absolver Jesus, ele pega e diz assim, olha, vocês têm direito de soltar um preso. Vocês querem que eu solte Jesus ou que eu solte Barrabás? Né? Tá lembrado de Barrabás? Foi exatamente isso que aconteceu. Né? Então, aí a soltura de Barrabás, de um preso que estava prestes a ser julgado e condenado, aí vem Jesus e troca de lugar com ele. O que o povo pediu? Não, solta Barrabás e crucifica Jesus. Então, isso foi o que aconteceu exatamente. Barrabás, ele tipifica nós. Né? Nós estávamos presos para ser julgados e condenados. Mas quando vem o Filho, né, ele vem no meu lugar e recebe a minha condenação. A condenação era minha. Então, a justificação, a justiça de Deus, ela veio através de Cristo nesse sentido de troca. Então, Jesus, ele veio colocando os meus pecados nele para que eu pudesse sair justificado. Assim como Barrabás saiu justificado. Barrabás saiu livre, sem julgamento, sem condenação, para uma nova vida. Né? E no lugar dele ficou Jesus para morrer no lugar dele. Então, a mesma coisa foi na ilustração dos gêmeos. Então, um dos gêmeos, olhou para o seu irmão e falou assim, não, eu tive uma vida íntegra, mas eu quero que você tenha uma nova chance. Você não precisa ir para o corredor da morte, você não precisa sofrer essa condenação. Eu vou no seu lugar e a partir desse momento, você sai daqui para ter uma nova vida. Então, ele foi entregue à morte por nossos pecados. E quando ele ressuscitou para a nossa justificação, ou seja, nós somos justificados na sua ressurreição e na sua vida. Então, quando eu olho para Romanos 4,25 e João 3,16, eu estou olhando para a justiça de Deus. Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê obtivesse a justiça de Deus, a justificação de Deus, tá bom? Bom, e aí a gente vem a ira de Deus, né? Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E agora? Não pereça. Já se perguntou o que é não pereça? Não morra. Isso é a ira de Deus. Veja bem, em Romanos 5,9 vai dizer assim, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Gente, isso é incrível, isso é tremendo, isso é uma verdade que precisa ser exposta. Dentro de João 3,16, nós vamos encontrar o amor, nós vamos encontrar a justiça e nós vamos encontrar a ira. Gente, ninguém entrega um filho sem ter um motivo. Havia um motivo para que Deus fizesse isso, minha gente. E o motivo era a ira de Deus. Nós fomos justificados, livres, na morte de Cristo, né? Houve a substituição da condenação em Cristo.
muito mais ainda seremos para quê? Para que nós fôssemos salvos da ira de Deus, da tempestade de Deus, do julgamento de Deus, e nós somos salvos por meio de Cristo, a partir do momento que eu creio e entendo e compreendo esse plano de salvação. Já pensou no seu pecado? Já pensou? Já pensou? Falei, meu Deus, o meu pecado vai me levar à condenação. O meu pecado vai me levar à condenação e a ira de Deus virá sobre a minha vida. Então, a partir do momento que nós cremos, a partir do momento que nós entendemos e que nós compreendemos a justificação, o amor de Deus, a justiça de Deus, nós seremos salvos da ira de Deus. Gente, não perecer é não morrer na ira de Deus, não ficar afastados de Deus, tá bom? Então, a ira de Deus está dentro de João 3,16. Deus não iria fazer tamanho plano se não tivesse um motivo, né? Então Deus não ia enviar o seu filho, Jesus não ia ver, só vim aqui passear na terra, ver como que anda o povo, ver como anda a humanidade. Não, ele veio porque ele veio para um motivo, e esse motivo é a ira de Deus. Então agora fomos justificados por seu sangue ou pela sua morte. Muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por causa de Jesus Cristo. Gente, isso é muito sério, a gente precisa expor essa verdade. A ira de Deus virá e aqueles que crerem serão salvos. Aqueles que entenderem, que compreenderem, que permanecerem até o fim, será salvo da ira de Deus. Parou para pensar aí na ira de Deus? Então, essa é a amarga verdade dentro de João 3,16, que muita gente não expõe. Por quê? Porque não é atrativo esse tipo de mensagem, né? Não é atrativo esse tipo de ensino, né? Não é atrativo você trazer pessoas, né, para a salvação, chamar pessoas para a salvação expondo isso, né? Então, eu prefiro sim, né, transmitir a amarga verdade, né, transmitir essa ira de Deus, para que as pessoas possam não ser enganadas. A gente não tem que enganar ninguém, a salvação é de Deus, a salvação veio por intermédio de Deus, e se ele fez tudo isso para que a humanidade fosse salva, então não cabe a nós, né, camuflar essa verdade. Então, agora nós fomos justificados, né, na justiça de Deus pela morte de Cristo, muito mais ainda nós seremos salvos da ira de Deus por meio de Cristo. Então, Romanos 5,9, ele vai trazer, né, a cereja do bolo para João 3,16, tá bom? E aí nós vamos ver também a misericórdia. Então, qual que é a misericórdia de Deus? Mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8 vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é a providência de Deus. O amor de Deus é a reação da misericórdia, né? Então, a gente precisa entender, para que nós possamos ter a vida eterna, ele teve que utilizar da sua misericórdia. Eu quero que esse povo tenha a vida eterna, eu quero que esse povo viva comigo. A vida eterna, né, a pessoa ela pode viver eternamente, a alma vai viver eternamente, né, porém, essa vida eterna é uma vida com Deus, é uma vida com Cristo, tá? Então, Deus, ele prova o seu amor para conosco, entregando o filho morrendo, mesmo nós sendo ainda pecadores. Então, na ira de Deus, antes que a ira de Deus venha, a manifestação da misericórdia de Deus é a reação da prova do amor de Deus.
Então, quando Deus ele ama o mundo de uma tal maneira, ele está manifestando, ele está reagindo, é a reação da sua misericórdia, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Obviamente que a palavra de Deus vai dizer que o desejo de Deus é que toda a humanidade seja salva. Porém, todos serão salvos? Não, por causa do que está sendo ensinado, às vezes por causa do que a pessoa crê, por causa do que pratica. Então, nós precisamos entender e levar essa mensagem de forma absoluta. Por quê? Porque quanto mais verdade, gente, melhor. Então, não tente camuflar, tá? Então, a misericórdia de Deus é para que nós venhamos ter vida eterna. Nós não merecíamos uma vida eterna por causa dos nossos pecados, mas a misericórdia de Deus se manifestou no amor, entregando o seu filho, e o seu filho morrendo por nós ainda sendo pecadores, tá bom? Bom, para finalizar, nós vimos então o amor de Deus, Deus amou o mundo, a justiça de Deus, né? Deus entregando o seu filho, tá? Para que todo aquele que nele crê, para que essa pessoa não venha sofrer a ira de Deus e para que a misericórdia de Deus se manifeste, né, com a reação do amor de Deus. Então, nós vimos esses 4 atributos dentro de João 3,16, que está dentro de toda a Bíblia. Então, dentro da Bíblia você vai ver amor, justiça, ira, misericórdia, benignidade, mansidão e por aí vai, tá? Mas a ira de Deus, ela é uma verdade que precisa ser exposta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê justiça não pereça, que é a ira de Deus, não pereça na ira de Deus, mas que tenha a vida eterna. A misericórdia de Deus está também exposto em João 3,16, pessoal. Bom, eu espero que você tenha compreendido essa aula. Exponha essa verdade, não omita essa verdade. Nós somos justificados em Cristo a partir do momento que nós cremos. Ele levou sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, e hoje nós temos uma vida nova em Cristo Jesus, para que nós possamos obter essa vida eterna em Cristo Jesus. Então, creia nisso, passe essa mensagem, não camufle essa mensagem. Se você foi ensinado de uma outra forma, ou se você passa essa mensagem dessa forma, camuflando a ira vindoura de Deus, nós estamos fazendo de forma errada. Então, não faça isso. Transmita a mensagem de Deus com amor, mas também com consciência, tá bom? Porque naquele dia nós iremos ver a glória de Deus se manifestando através de cada mensagem, através de cada ensino feito com temor e tremor na presença de Deus, tá bom? Até a próxima e até mais.